Bom dia. Bom dia. As modernas tecnologias, as pesquisas próprias para nosso clima explicam muito da atual exuberância da agricultura brasileira. Isso não quer dizer que tudo o que se fazia antes, até mesmo antigamente, esteja ultrapassado. Hoje nós vamos ver um caso curioso onde o que há de mais moderno está convivendo com o que há de mais tradicional. Colheitadeiras complexas trabalhando no mesmo espaço, onde burros e mulas puxam equipamentos adaptados para tratos e cultivos de café. Foi a solução encontrada num lugar onde não havia cafeicultura, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Um solo difícil, um clima com muita estiagem. Você vai ver que os equipamentos puxados pelos animais até que são bem engenhosos. A reportagem especial que vamos mostrar agora é a história de como um burro pode modernizar a produção de café. Novidade que o Nelson Araújo encontrou na Serra da Canastra. Ellen, o burro, na verdade, é parte da história. Ele viabiliza, como dizem os técnicos, um sistema de produção que une um ousado preparo de solo e uma tecnologia avançada com a tração animal. São Francisco, a Serra da Canastra é conhecida por suas nascentes cristalinas, as cachoeiras cinematográficas, os vastos chapadões, a cultura genuína de hospitalidade carinhosa e o produto que virou referência nacional, o saboroso queijo tipo canastra. E não demora, você vai ouvir falar também do café da canastra. Descobriu-se que o microclima daqui é muito favorável ao café de qualidade. Nos últimos 10 anos, a cultura cresceu na região de 2 milhões para 30 milhões de pés. Sempre me perguntam onde é que a gente descobre as reportagens que o Globo Rural apresenta. Pois essa foi assim. Eu estava de férias andando a cavalo na Serra da Canastra, quando topei com um grupo também fazendo cavalgada, com uma bela tropa de mulas. Quis saber então de onde vinham animais de passeio tão ajeitados. Mulas de patrão, como se diz. Olha a resposta. Não é mula de passeio não, é mula de trabalho. É animal de serviço? É. Esses aí cuidam de uma fazenda de café. É. E quando estão de folga, a gente estão descansados, a gente passeia aqui na Serra da Canastra com eles. Alessandro de Oliveira é um agrônomo que virou cafeicultor e que passou a ser também pesquisador por sua conta e risco nas próprias fazendas. A tropa de passeio é consequência dos experimentos que ele desenvolve no município de São Roque de Minas. Do mesmo jeito que se une o útil ao agradável, se une o agradável ao útil. A mesma mula, o mesmo burro que levam o pessoal para passear, são treinados para o serviço no café. Animal de lazer no fim de semana, dia normal, a tropa é de trabalho. A mula deu vida à cafeicultura nossa. Então, além da redução de custo, ela deu movimentação e uma coisa mais alegre na nossa cafeicultura, além de todas as vantagens que a gente já está comprovando. Na movimentação da fazenda, o antigo e o moderno se misturam. Tem muita máquina para lá e para cá, mas a presença dos animais no ambiente também é constante. A gente passa pelo armazém de adubo, vê um burro. No pátio de embarque, parelhas cruzam a frente do guindaste. O arco da colhedeira que lá vem do talhão, de repente vira moldura para um casal de muares. Esta cena nos deixa em dúvida. O rapaz é motoqueiro ou é peão? O início de uma jornada aqui cria um visual bem fora do padrão costumeiro das fazendas de café. Vai e vem da burrada puxando as carroças lembra um desfile de alegorias, um cortejo inusitado de engenhocas, boladas e adaptadas para vários tipos de serviço. Para a aplicação de defensivos, inicialmente o pessoal aqui trabalhou com uma bomba a motor, dessas bem barulhentas. Agora o modelo evoluiu para uma máquina totalmente silenciosa. E veja a simplicidade da adaptação. É um pneuzinho e um pneuzão. O de baixo, movimento de cima, ligado a uma catraca que tem uma corrente que aciona a bomba.
Num ritmo e balanço típicos de charrete, o equipamento se embrenha leira fora numa marcha de 6 km por hora, a mesma toada de um trator. O produto é de baixo impacto, é sistêmico, injetado especialmente debaixo da saia, no pé da planta. O bico do pulverizador tem ajuste para não formar gotículas que venham intoxicar o animal. E a bomba trabalha num sistema de autorregulagem de pressão para não haver nem falta nem exagero da cauda aplicada. Se a mula andar mais devagar ou depressa, o que vai sair de produto aqui atrás é a mesma quantidade. Ela tem essa compensação, é só a inovação da bomba. A mula espadilha foi diligentemente treinada, assim como suas colegas de tropa, vamos ver mais à frente, para essas tarefas. O condutor Rafael Correia exibe a habilidade de manobra que ela tem. Essa virada de fim de linha, olha, ele diz que é mais ligeiro com a mula do que faria com um trator. E também é mais econômica, pois não gasta combustível e é silenciosa. Não tem ronco de máquina que vem incomodar o animal. A espadilha, chega no fim do dia, você vê que ela está dando sinal de que ela está fadigada, que ela está... Não. Não? Tá bem. Tá bem. E você? Melhor, né? É, né? Aí tem... Escuta, não dá sono aí não, de ficar aí nessa toadinha e tal? Às vezes dá. É. A distribuição entre as linhas de plantas é de 3,5 a 4 metros, para facilitar a passagem dos tratores. Aqui a distribuição foi reduzida para 2,5 metros, para caber mais plantas por hectare. 8.000 no estreito, contra no máximo 5.000 no largo. Vai produzir mais grãos, porém com um inconveniente. Quando o café cresce, o trator não passa pela rua, daí a mula. E esse capim alto, viçoso, que você vê aí no meio? Olha, não é pasto não. Veremos que a braquiária tem um papel importante nesse sistema, cujo alicerce se assenta com um procedimento inusitado também. Uma boa lavoura de café só vai para frente se tiver, entre outros, 2 elementos essenciais, cálcio e enxofre. Esses 2 minerais estão contidos num produto chamado gesso agrícola. Todo cafeicultor aplica gesso agrícola. E a quantidade padrão fica em torno de 1.000 quilos, 1 tonelada por hectare. Aqui a aposta é no exagero da dose. 28 toneladas por hectare, ou seja, 28 vezes mais gesso que o usual é o que se aplica aqui. Todo mundo pensava, alguns chegaram a comentar, que as nossas lavouras iriam até morrer dentro de 10 anos. Já faz mais de 10 anos que essa aplicação maciça de gesso começou. E as lavouras, o agrônomo garante, não só reagiram bem, como apresentam boa produção agrícola contínua. Pergunto ao Alessandro por que não usar o calcário, como é comum quando se pretende corrigir solo encerrado como este. Já está provado, se a gente pegasse um calcário e arasse, incorporasse ele a 1 metro de profundidade, nós teríamos um efeito semelhante ao do gesso. Só que na prática é inviável você fazer uma incorporação dessa, seria um custo inviável para o produtor. Então o gesso faz isso num custo economicamente viável para nosso sistema de produção. Esse tanto de gesso que muita gente considera absurdo, repito, são 28 toneladas por hectare, Alessandro diz que é dose de longo prazo, para 10 anos no mínimo. E o X da questão é o seguinte: o calcário é imóvel. Se o solo não for revolvido, demora para fazer efeito. O gesso, que nada mais é do que sulfato de cálcio, já tem a propriedade de se infiltrar terra abaixo e ainda leva consigo nutrientes para a profundidade, desde a implantação da lavoura. Você que está mais familiarizado com o jeito tradicional de conduzir uma lavoura de café pode estranhar o que vai ver agora. Alinhamento morro abaixo, sem curva de nível e alocação de mudas no sistema de plantio direto. A aração, a gradiação já foram feitas 1 ano antes, por ocasião disso que agora parece um pasto. É a braquiária ciliada para proteger o solo. O capim evita a erosão e aumenta a captação de água.
E só depois de o campo formado é que se vem com as mudas. Esta é uma fase da qual os animais não participam. São 2 tratores. Um abre o sulco e aí sim, a 60 centímetros de profundidade, faz-se a aplicação de calcário, fósforo, boro e zinco. Atrás vem a plantadeira, que injeta adubo nitrogenado de liberação lenta no fundo do sulco e fixa a muda com saquinho e tudo. Porque o saquinho, olha, tem 86 furos para emissão de raízes. Na fase pós-plantio e início de crescimento, também sai do figurino o seguinte. Por volta dos 4 meses de idade, num procedimento que já foi muito criticado, o misteira faz murundu na linha, chegando terra gorda ao pé. Além de nutrir, protege o caule e fecha portas para doenças. E aí vem a adubação. Não se faz aquela tradicional aplicação de esterco. Aliás, aqui não se usa esterco. O próprio sistema, veremos, produz sua matéria orgânica. O que é adubado em área total é o capim. Doses generosas de 20-0-20, nitrogênio e potássio. Rapidamente, o capim cresce e é roçado. A massa verde vai atuar como fertilizante do café. Na sequência da reportagem sobre o uso da tração animal na moderna produção de café, vamos ver o que está na base do sistema de cultivo dessa fazenda que o Nelson visitou na Serra da Canastra. Ellen, imagine um pé de café pelo avesso. Para entender os efeitos da alta gessagem, conheça agora quem inspirou a ideia. Olha, é uma aula de fisiologia de solo e de planta. Uma das ocasiões em que visitamos a fazenda estava no pique da estiagem. Vegetação seca, paisagem pendendo por cinza. Os cafezais vizinhos sentindo bastante, com a folhagem meio sem vida, amarelada. No entanto, os talhões, conduzidos do jeito que estamos vendo, se apresentavam saudáveis. Um verde intenso, tanto o café como o capim entre leiras. Compare aqui a diferença, olha, parece até que é lavoura irrigada, né? E, na verdade, não deixa de ser. As plantas estão se auto-irrigando, buscando água no subsolo de uma região para a qual antes ninguém dava nada. Para descrever como essas terras seriam pobres e impróprias para a agricultura, antigamente se dizia que no Cerrado até a saúva passava fome. Uma das pessoas que contribuíram para desmistificar essa ideia foi o agrônomo José Pérez Romero, cafeicultor, pesquisador por conta própria e consultor, mentor do Alessandro nesse sistema que estamos mostrando. Qual é a mágica do gesso? O que ele faz no solo para que a gente tenha esse resultado extraordinário que a gente vê aqui? Ele procura as argilas dispersas que estavam entupindo os poros, certo? E granula. Sim. Procura. Com isso abre uma porosidade muito maior. Que antes era muito baixa e que a raiz tinha tremenda dificuldade de atravessar. Pelas explicações do professor Romero, dá para entender que o gesso age como um escultor. Ao penetrar na terra dura e empedrada, ele vai abrindo orifícios, reconfigura as camadas do subsolo. E um ótimo solo, relembro, é 50% de poros com água ou ar. Certo. Quer dizer, os 2 elementos fundamentais para as raízes, água e oxigênio. O solo poroso, floculado, passa a funcionar como uma esponja. A chuva que cai fica retida pelo capim e vai penetrando devagar, encontrando abrigo para se acomodar. O terreno vira uma espécie de caixa d'água. Na verdade, enquanto todo mundo está olhando para o céu, buscando chuva com São Pedro, o senhor foi buscar lá embaixo, no subsolo. Buscar água lá no fundo. No São Pedro não posso fazer nada, né? Com ele eu não posso fazer nada, ele fala o que bem entende, né? Mas quando ele joga água eu posso segurar. Sim. Segurar água aqui é vital porque, embora a região registre uma ocorrência de chuvas de 1.500 milímetros por ano, no período seco, que vai de maio a outubro, não chove 50 milímetros. Fato que se agrava por causa de um outro fenômeno chamado de evapotranspiração. O vaporzinho que está constantemente saindo do solo e das plantas. Nesta época aqui é ao redor de 3 milímetros por dia. Portanto, 3 milímetros por dia são 30 mil litros por hectare, por dia. Faça a conta.
30 mil litros por 300 hectares, que é o tamanho da fazenda, dão 9 milhões de litros por dia. Vezes 180 dias, dá uma evapotranspiração de 1 bilhão 620 milhões de litros no período seco. Isso equivaleria a 150 mil carros-pipa. Como repor essa perda, considerando que em 80% um pé de café é composto basicamente de água? Em 2007, com a seca grave, nós ainda encontramos água a 1 metro, mas tem horas, tem solos que essa água só vai estar a 2 metros. Aí a importância de nós aprofundarmos o sistema reticular o máximo que a gente puder. Quando esse sistema começou, muitos agrônomos, duvidando da prática, perguntaram: será que o gesso não vai levar para baixo todos os nutrientes que ficam na parte mais alta do solo? Bem, entre essas duas leiras, nós pedimos que fosse aberta uma trincheira para a gente ver a parte oculta, a chamada metade escondida da planta. Vamos ver o que está acontecendo no subsolo do cafezal. É uma cabeleira robusta, em cada palmo milhares de raízes e radicelas. Quem prestou atenção e guardou o conteúdo das aulas de biologia, há de se lembrar que essa ramagem é a estrutura de 2 sistemas vasculares chamados de xilema e floema. O xilema bombeia água e nutrientes, a seiva bruta para a fotossíntese lá em cima nas folhas, e o floema traz de volta a seiva elaborada, com glicose, amidos, etc., para alimentar a planta. A raiz não cresce à toa, ela também precisa de comida, ela precisa de carboidratos. Sim. Então ela recebe de volta uma alimentação extraordinária da fotossíntese. Quanto mais raiz, mais bem tratadas, né, mais funcionais, melhor a parte aérea. Gente, você engana fácil. Planta nunca se engana. Se ela desceu até lá é porque ela encontrou boas condições físicas do solo, encontrando água, oxigênio e nutrientes. A gente está falando aqui que o subsolo tem água. A ideia geral que todo mundo tem de água é o líquido. E aqui nós estamos pisando no seco. Como é que você me prova que tem água aqui dentro? A planta, professor, olha a umidade aí. A umidade faz com que essa argila se aglomere. Se fosse completamente seco, isso aqui era pó. E a umidade é que é o colante dessas argilas. E a prova final de que não falta água é a planta verde bonita crescendo. Essa é a maior prova. Na fazenda de um vizinho, a título de comparação, nós pedimos também que fosse aberta uma outra trincheira, agora numa lavoura plantada e tocada no modo convencional. O espaçamento é maior e não tem capim entre as leiras. Se chove, forma enxurrada e a água vai embora. E exposto assim, além de a evaporação ser muito maior, o calor degrada o sistema radicular. As pesquisas mostram que quando o solo atinge temperaturas superiores a 32 graus, as raízes mais perto da superfície morrem. O dono, seu Antônio Faria, lamenta o estado do cafezal. No período das águas, o café fica bonito, a coisa mais bonita. É só chegar a começo de seca, já começa a aparecer a deficiência. O aspecto ruim da folhagem reflete a condição do raizame. É curto, olha. Não passa dos 40 centímetros contra os 2 metros e tanto que vimos na trincheira sadia. Sem alcançar a parte úmida do subsolo, a raiz não tem de onde beber, de se alimentar. Quando chegar a época de florada, o que vai acontecer? Se continuar do jeito que está, Nelson, a possibilidade de perder a florada todinha, né? Né? Já o cafezal do Alessandro não aparenta correr esse risco. Está abastecido, como diz o professor Pérez Romero, que não esconde o orgulho de encontrar num torrão de terra úmida restos do gesso que foi aplicado aqui há 7 anos e que agora está no fundo da trincheira. Está formando esse aglomerado aqui que a raizinha só está feliz aqui ao lado dele. E não é só de água, nutrientes, poros e oxigênio que esse subsolo profundo se enriquece. Há também grande acúmulo de matéria orgânica. Do mesmo jeito que acontece com as folhas e os galhos, a todo momento também tem raiz nascendo e morrendo. A decomposição fertiliza. Quer dizer, temos um solo super orgânico, em cima e embaixo. As plantas estão aí, felizes, produzindo, e os donos parece que estão indo mal de vida. Né? De fato, tanto Alessandro como o sócio dele, Marco Antônio Menezes, não têm do que se queixar.
E não é por causa do preço nas alturas, não. É a produtividade. A média das 3 últimas safras, considerando a bianualidade e também somando lavoura nova com velha, é de 43 sacas por hectare. A média no sistema convencional é de 25 sacas por hectare. Na verdade, o que se consegue aqui é quase o mesmo do café irrigado, só que com um custo menor e lucro maior, graças principalmente à tropa de muares, como vamos mostrar no próximo bloco. Vamos à parte final da reportagem sobre o sistema casco-motor que une tração animal com avançada tecnologia na produção de café. Nelson, e a qualidade do produto? É de primeira, Ellen, tipo exportação. Lá eles têm café certificado e rastreado, contando com mulas e burros, muita adubação verde e colheita moderna. Diz o ditado que não se deve colocar o pé em duas Uma oficina foi instalada para desenvolver apetrechos, tralhas, ferramentas, adaptar máquinas. Um jumento foi adquirido. Bom reprodutor, temperamento fogoso, mais andamento macio. Uma eguada escolhida a dedo de sangue manga larga marchador foi coberta. Então isso quer dizer que ela ainda não está apta à cobertura. E desde o controle de cio até a gestação, aparição, tudo é acompanhado pela veterinária Marilene Souza. As coisas foram fluindo e hoje nós temos um índice de fertilidade de 80% a 90%, que já tornou viável. Nós temos animais suficientes para o trabalho nas lavouras e já temos animais até para oferecer para outros que interessarem nesse tipo de animal. No meio das lavouras de café, então, um aras foi tomando corpo. A produção de muares tem a supervisão do Benedito Ferreira, o Ditão, experiente e premiado criador de cavalos da região da Canastra. Partidário daquele método de se cobrir o animal com lençol para fazer a variação desde o casco até a ponta da orelha. Vai-se vendo a quartela, o boleto, os joelhos, os aprumos, enfim, um julgamento criterioso de cada detalhe. Qual é o perfil do burro e da mula que vocês procuram? É um animal dócil, de excelentes aprumos e de ótimo andamento. Andamento avante para frente que tenha rendimento. Por quê? Para na lavoura ter um rendimento bom. E também nas cavalgadas, um animal que anda fácil, que cansa pouco. Também foi montado um redondel para a iniciação, doma e adestramento dos animais. Aqui, por exemplo, eles aprendem a dosar a força e são apresentados aos vários tipos de carroças que vão ter que puxar. No começo, o pessoal apanhou muito aqui. Houve acidentes, implemento que tombou, animal se machucou, quase desistiram da tropa. Até que o Alessandro resolveu consultar um especialista no assunto, um carroceiro. Foi o Tião Paraná, um carroceiro experiente aqui da cidade de Piuí, que nos deu a solução para o problema. A gente trabalhava com essa coalheira e um animal machucava muito aqui na frente por causa da declividade da nossa região. Aí ele sugeriu que nós passássemos para usar esse peitoral bem largo e sem nenhuma costura aqui por dentro, mas a principal mudança, ela está aqui. O fabricante soltava o implemento fixo aqui. Quando o animal virava na ladeira, ele se machucava muito lá na frente. E o balancim foi a solução para as manobras. Então, o balancim sofre o efeito das manobras e o burro não. Então, na verdade, aqui resolveu o nosso problema. O balancim abriu a porta para toda uma família de carroças. E é o trator que dá o apoio logístico. Essas aí estão sendo abastecidas para fazer uma nova adubação do capim. As adubadeiras têm mecanismos que permitem a cobertura em área total, ou só no pé de café, ou só no meio, pegando exclusivamente a braquiária, que é o caso agora. Para quem quer uma informação mais técnica, o que está sendo aplicado aí é o 20020. Porque o fósforo já corrigiu lá na base.
fósforo, gesso, estão aplicados até para 10 anos. E agora a gente acerta nitrogênio, potássio, zinco, boro, magnésio. Capim crescido é a vez de as roçadeiras entrarem no arruado. Estão evoluindo. Para substituir brevemente o pesado rolo-faca, já funciona em caráter experimental uma versão, digamos, 2.0. É a motomula, equipada com um cortador de grama americano. Pelos cálculos que fizemos, a fazenda tem de braquiária entre linhas de café uma área equivalente a uns 80 campos de futebol. De 3 a 4 vezes por ano, o capim é roçado. Objetivos são vários: reduzir a quantidade de defensivos, injetar luz e fazer a adubação verde. No dizer do Alessandro, a braquiária devolve para o café com juros de correção tudo o que nela foi investido. Quanto mais roçados eu faço, mais matéria orgânica eu estou criando para o café, que foi uma cultura que andou pelo Brasil atrás da matéria orgânica e da nutrição. Você tem uma ciclagem de nutrientes muito grande através da braquiária. A cafeicultura adensada e o manejo de mato está sequestrando carbono, quer dizer, ambientalmente totalmente correto, né? Bem, nós vimos que para a saúde do café a braquiária tem um papel fundamental. Mas numa época do ano ela passa a ser um estorvo, atrapalha a colheita mecanizada. Problema: como dessecar esse capim? Trator aplicador de herbicida não entra aqui, a rua é muito estreita. Se entrar, vai derrubar o café. Olha a solução: o Herbimula. Este é movido a bateria, alimentada também pela roda da carroça. Tem correia e polia, um alternador, bomba e filtro de água para limpar os bicos. O herbicida usado nesta operação é do tipo que só desseca a planta, não mata a raiz. De modo que, quando chover, o capim rebrota naturalmente outra vez. 2, 3 dias depois da aplicação, veja aí, a braquiária já está toda seca. O caminho pronto para a colhedeira. É das máquinas mais modernas que tem, com 3 rodas e pistões de nivelamento. Compensa a declividade. Uma roda fica mais alta que a outra, mas o corpo permanece na horizontal. É própria para trabalhar em terreno ladeiroso. Esta imagem de arquivo mostra como é mais comum no sistema mecanizado convencional. A máquina vai numa linha recolhendo e por um duto os grãos são armazenados numa caçamba puxada por trator. Esta colhedeira aqui já é do tipo que não necessita do apoio do trator na linha lateral, até porque ele não caberia, né? É uma unidade que já tem a sua própria caixa-depósito. E ela acaba de ganhar uma companheira que vem completar o processo de automatização de apanha. Tá vendo que vem 2 máquinas na mesma leira? A da frente é a colhedeira, a de trás é uma recolhedora. É a primeira e única até agora unidade automotriz capaz de fazer a catação dos grãos que inevitavelmente caem no chão. Quase sempre, mesmo na colheita mecanizada, o que se faz é rastelar o material que se junta na base do pé para então passá-lo manualmente pela peneira. É a cena clássica da colheita de café. Aqui, um engenhoso conjunto de assopradores e sugadores separa o coliço e cata os grãos restantes, que já caem limpinhos num sacolão. E essa máquina eu conheço ela parafuso por parafuso. Cada parafuso ou porca dela tem uma mãozinha minha. O projeto desta máquina especificamente é do engenheiro elétrico e cafeicultor Bianor Dias, que fez parceria com a fazenda aqui para tocar o invento. Tem a vantagem sobre equipamentos similares do mercado de fazer a cata numa única passada, enquanto que os outros requerem até 4 operações. Ela veio solucionar um problema velho da cafeicultura adensada, né? Uma máquina passando, a outra recolhendo o chão. Então, quanto mais cedo a gente tira esse café do chão, melhora a qualidade. A colheita em tempo recorde traria com certeza um problema de congestionamento no terreiro. Mas, digamos, nesse pacote tecnológico, a carga vai direto para o silo secador. Na maior parte da safra, o terreiro fica vazio. Quando o mercado pede o bebida fina, aí sim faz-se a pré-secagem ao sol. Momento em que as mulas, acostumadas a não fazer sujeira nos grãos, voltam a trabalhar. Olha aí a esparramação com o garfo de madeira. Pós-colheita, o serviço da tropa volta toda para uma tarefa importantíssima, a aplicação da palha,
Para cada quilo de grão beneficiado, sobra 1 quilo de casca. E isso tem que voltar para a lavoura. Para fazer a aplicação da palha nessas ruinhas tão estreitas, na verdade parecem trilhas, né? 2 equipamentos tiveram que ser desenvolvidos. Um pequeno guindaste, prático para que uma pessoa sozinha consiga erguer os bags. Pesa mais de 250 quilos, cada saco desse aí. O outro equipamento é uma carroça mais do tipo caixotão, uma caçamba de ferro. É por uma esteira movida pelos próprios eixos da carroça que a casca é jogada. O despejo fica na faixa de 10 litros por metro quadrado. E o burro lampião que acompanhamos aí ficou craque nesse serviço. Em 1 minuto e meio percorre os 150 metros da rua. Nesta safra, cerca de 12 mil sacas de palha vão ser aplicadas desse jeito, devolvendo macro e micronutrientes para a lavoura. É a matéria orgânica reativando aquele ciclo virtuoso. Aduba-se o capim, que depois vai adubar o café, que depois aduba o capim e assim por diante. A gente faz todas as operações que são complicadas e trabalhosas com trator. Que a gente põe a mula onde ela é competitiva e onde ela economiza normalmente 50% em relação ao trator. Pergunto aos agrônomos Alessandro Oliveira e Marco Menezes qual o lucro que a tropa dá. O principal, segundo eles, é que os animais viabilizaram todo o sistema, fora a economia real que fazem. A tração animal ela proporcionou para a nossa fazenda uma economia aí de cerca de 12% no geral da lavoura. Por saco de café, uma economia em volta de R$20. Bom, assim, resumão, vocês estão felizes, né? Estamos felizes. E pode-se dizer que o burro ensinou vocês a ganhar um pouco mais de dinheiro. Quando o animal é mestre, ele sempre ensina o operador a trabalhar, né? Então sempre nós temos um operador novo entrando e o burro ensinando. Isso é uma realidade. Ensina o peão e ensina o patrão. Ensina o patrão também. Ô Nelson, será que daria certo em outras fazendas? Ellen, o Alessandro Oliveira e o professor Pérez Romero costumam dizer que há 52 fatores que influenciam a boa produção de café. Não é só o gesso, não é só a mula. Depende do conhecimento, da dedicação do produtor e das condições da propriedade. A Universidade de Lavras está fazendo pesquisa lá na canastra para avaliar cientificamente os resultados. Bom dia para você. O Globo Rural volta amanhã às 6 da manhã. Um ótimo domingo.